Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom, meu amigo. Estamos aqui mais um sábado, mais uma Parashá, mais um Shabbat, onde vamos compartilhar aqui a Torá, as bênçãos do Eterno. E como de sempre, nós recitamos as palavras que o Eterno falou para Moshe naquele dia, lá no monte. Moshe estava ali, em meio à plenitude do Eterno, e o Eterno chegou para Moshe e disse as seguintes palavras, que está entre as 10 palavras, as 10 instruções. Ele disse assim para Moshe: Zahor et Yom HaShabbat leikadisho. Lembra do dia de sábado para o santificar. Quando o Eterno disse essas palavras para Moshe, ele não estava ali criando uma religião ou uma denominação. Ele estava dando uma instrução para Moshe, porque o povo disse assim: tudo que o Eterno disser, nós faremos. Então, essa foi uma das instruções para aquele povo que desejou seguir as instruções do Eterno. Se você quer ser povo do Eterno, eu aconselho que você siga as instruções que ele deixou para todos nós. E uma dessas instruções foi guardar o dia de sábado. Se você não pode, o Eterno entende, mas ele vai entender também se lá no teu coração você sente o desejo de cumprir os seus mandamentos. Então, se você sente o desejo de cumprir os seus mandamentos, de uma forma ou de outra, você vai guardar o dia de sábado e vai fazer menção dele até no seu trabalho. Olha, hoje é sábado, hoje é o dia de santificar ao Eterno. E é isso que o Eterno quer, que isso seja propagado, porque o sábado, ele é um testemunho, da criação do Eterno. Quando você testemunha que o sábado é o dia a ser santificado, a dia a ser guardado, você testemunha que o Eterno criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º descansou. Então vamos direto para o texto. Hoje nós estamos no livro de Vaikra, vamos começar o livro de Vaikra. Deixa eu buscar aqui o texto. Vaikra significa e chamou, nada a ver com Levítico. Levítico aqui foi algo que inventaram de colocar porque existem as leis, as instruções levíticas. Aí a Igreja Católica achou por bem de colocar o nome Levítico, mas não é bem isso. O nome do livro é Vaikra, que significa e chamou, e a gente vai entender porque o nome do livro é e chamou, porque o Eterno ele vai começar a fazer menção e chamar muitos aqui. Então vamos começar o texto, a partir do versículo 1. Vale lembrar também, gente, que as crianças, quando elas entram na escola, no judaísmo, elas começam a estudar a partir dessa lição, Vaikra, porque é a lição que começa com as instruções sobre os sacrifícios. Então, eles começam a aprender a partir dessa porção. Então, vamos lá. E chamou Adonai a Moshe. Não podia começar de outro jeito o livro, porque geralmente a Parashá, ela traz as primeiras palavras, o nome da Parashá, o título da Parashá, ela traz as primeiras palavras do texto, no qual vai se ser estudado. Então eu convido você aqui a começar a ler na sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, vai estar um pouquinho diferente, por causa da versão, é bem catolizada, mas a essência está aí, a essência da Torá está aí. Levítico 1, verso 1. E chamou Adonai a Moshe, falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta a Adonai, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacuno e de ovelha. Se a
a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante Adonai. Gente, vale lembrar que essa paraxá é um pouco longa, então nesse primeiro vídeo eu vou ler o texto. Eu vou ter que fazer um segundo livro para a gente explicar todos esses sacrifícios que é mencionado aqui nesses textos, porque é um pouquinho complicado, né? Então a gente vai ter que fazer um segundo vídeo, creio eu, tá? Amanhã, pela manhã. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Gente, essa porção aqui, ela tem muito a ver com o sacrifício de Yeshua. E aí a gente vai entender o sacrifício de Yeshua através dessa porção. Que tipo de pecado ele expiou, né? Ou como foi que ele conseguiu expiar todos os pecados através do sacrifício no madeiro, né? Pendurado no madeiro. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante Adonai, filho de Aaron. Os filhos Corém oferecerão sacrifícios Depois degolará o bezerro perante Adonai, e os filhos de Arão, os corréns, oferecerão sangue, e expiarão o sangue em redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, ou Corém, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os corréns, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o corém tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave a Adonai. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. E o degolará ao lado do altar, que dá para o norte, perante Adonai. E os filhos de Arão, os correntes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o corém os porá em ordens sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o corém tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave a Adonai. E se a sua oferta a Adonai for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o corém a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe-á a cabeça, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar, e o seu papo com as suas pernas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar de cinza. E fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá, e o corém a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave a Hashem. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos a Adonai, a sua oferta será de flor de farinha,
e nela deitará azeite, e porá o incenso sobre ela. E atrará aos filhos de Aarão os correntes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha, e do seu azeite, com todo o seu incenso, e o corrém a queimará como memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave a Hashem, Adonai, né? E o que sobejar da oferta de alimento será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas a Adonai. E quando ofereceres oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de alimentos, cozida na caçoula, deve ser na panela, né? Será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Essa Bíblia Peshitta, de vez em quando, traz umas palavras que eu não estou acostumado. Verso 6. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, oferta é de alimentos. E se a tua oferta for oferta de alimentos de frigideira, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de alimentos, que se dará daquilo a Adonai, e se apresentará ao corrém, o qual a levará ao altar. E o corrém tomará daquela oferta de alimentos como memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave a Adonai. Interessante, gente, esse cheiro suave, que depois a gente vai comentar sobre isso. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Aaron e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas a Adonai. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes a Adonai se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecerás ofertas queimadas a Adonai. Deles oferecereis ao Adonai por ofertas das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Elohim. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Esse negócio, pessoal, é interessante, que tem uma midrash, tá, gente, que eu vou contar no segundo vídeo. Tudo isso eu vou contar no segundo vídeo, se não der para contar nesse, né? Que a midrash do sal é muito interessante. Que explica por que o sal, né? É midrash, né? Mas é uma explicação lógica. E se fizeres a Adonai oferta de alimentos das primícias, oferecerás como oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias, e sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso. Oferta é de alimentos. Assim o corrém queimará o seu memorial, o seu grão trilhado, e do seu azeite, com todo o seu incenso. Oferta queimada é a Adonai, a Hashem. Capítulo 3. Gente, é 5 capítulos, mas os capítulos são pequenos. Que legal. Né? Então eu acho que vai dar para dar explicação nesse vídeo, porque eu já estou vendo o 4 ali, o 3 vai até o 17. Vamos lá. E se sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante de Adonai, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os filhos corrém, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerás os do sacrifício pacífico a oferta queimada a Hashem,
a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirará, e os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha, que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave a Hashem. E se a sua oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico a Hashem, seja macho ou fêmea, sem defeito, a oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante a Hashem, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da lenha da congregação, diante da tenda da congregação, e os filhos de Aarão espargirão seu sangue sobre o altar em redor. Então do sacrifício pacífico oferecerás a Adonai por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, o qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirá-lo-á. E o Corém queimará isso sobre o altar. Alimento é da oferta queimada a Adonai. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante a Hashem, a oferecerá, e porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Aarão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada a Adonai, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirá-lo-á. E o Corém o queimará sobre o altar. Alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será de Adonai. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Falou mais a Adonai e a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma nefesh pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Hashem, acerca do que não se deve fazer, o proceder contra algum deles, se o Corém ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá a Adonai pelo seu pecado, que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante Adonai, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e o degolará o novilho perante Adonai. Então o Corém ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e o Corém molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante a Adonai, diante do véu do santuário. Também o Corém porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Adonai, que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Gente, quando ele molhava o dedo, ele colocava nas pontas do altar do incenso. O altar do incenso ficava lá dentro, no santo, né? E não confundia o altar do incenso com o altar do holocausto. O resto do sangue ele espargia ou derramava no altar do holocausto. Tá? É o que ficava lá fora, o grandão, que era onde era feito os sacrifícios. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que sobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins e a gordura que está sobre ele, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado com os rins tirá-lo-á.
como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o Corém os queimará sobre o altar do holocausto. Né? Você pode ver que os sacrifícios eles são diferenciados. Parece até que é repetitivo, mas existe uma diferença entre um e outro, porque cada um servia para um tipo de pecado. Tá? Como o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas e o seu esterco. Enfim, o novilho, veja que ele tem que queimar com tudo isso, tá? Tem que queimar com tudo isso. Né? Se eu lembrar, eu vou contar a história de Shaul, né? O que estava acontecendo, que Shaul estava sendo acusado de um certo, de burlar alguma coisa aí nesses sacrifícios. 12. Enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Depois dele queimar lá, quando fosse jogar fora do arraial, ainda queimava de novo. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos de Adonai, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante Adonai, e o degolar-se-á o novilho perante a Adonai. Então o correio ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, entrou na tenda da congregação, e o correio molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante Adonai diante do véu. Vivia salpicado de sangue, né, esse local. E daquele sangue porá sobre as portas do altar que está perante a face de Adonai, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação. Gente, o que é que a gente pode entender? Que esse sangue que era espargido, preste bem atenção, esse sangue que era espargido diante do véu, como Pedro falou, como Paulo falou, Kefa, né, e Shaul, né, falou, eles eram assim, impossível, né, era impossível o sangue de bode, de carneiro, de ovelhas, de bois, né, remir o homem por completo. Né. Por isso que esse sangue era espargido diante do véu. Mas quando o sangue de Yeshua HaMashiach ele foi derramado, o véu se rasgou. Ou seja, esse sangue, ele teve poder para remir o homem de todo o pecado, sem precisar se fazer mais holocaustos. Ou seja, o sangue de Yeshua HaMashiach, né, conseguiu atravessar esse véu e nos dar acesso, né, a Ruach HaKadosh, do Eterno. Entendeu? Espargia ali, mas era impossível desse sangue penetrar no Santo dos Santos. Né? Mas o sangue de Yeshua HaMashiach conseguiu esse feito, porque ele não foi comprado como com ouro ou prata, como os bezerros eram comprados, né? Mas sim, né, nós não fomos comprados, né, no caso, nosso pecado não foi redimido, mas sim agora sim redimido por um sangue que não foi comprado por ouro nem prata. Né? No ouro nem prata não pode comprar. Então o Corém ungido trará o sangue do novilho 16, tá? A tenda da congregação. E o Corém molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante Adonai diante do véu. E daquele sangue porá sobre as portas do altar, que está perante a face de Adonai na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação.
E tirará, veja que esse daqui já derrama na porta do altar, tá? E tirará daquele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar. Quase que eu falava hebraico agora. E fará este novilho como fez a novilho da expiação. Assim ele fará, e o corrém por eles fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe peca e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos de Adonai, seu Elohim, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode. Quando ele colocava a mão na cabeça do bode, ele transferia o pecado dele para o animal. Tá? É mais ou menos isso a simbologia. E o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Adonai. Expiação do pecado é. Depois o corrém com o seu dedo molhará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura como gordura de sacrifício pacífico, assim o corrém por ele fará expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos de Adonai aquilo que não se deve fazer, assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o corrém com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o corrém a queimará sobre o altar por cheiro suave a Adonai, e o corrém fará expiação por ela, e se-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado sem defeito, a trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o corrém com o seu dedo tomará o sangue da expiação do pecado e a porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O corrém a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Adonai. Assim o corrém por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque ouviu ou porque sabe, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Veja só, gente, isso é a questão da testemunha falsa, tá? Você viu, ouviu e não denunciou, né? Você é culpado daquilo ali. As instruções de Adonai são perfeitas. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo, será ele imundo e culpado. Gente, isso a gente... Por quê? Isso é o que a gente chama de ruquim, né? São instruções, mandamentos, né, que às vezes a gente não entende. Tudo aqui é ruquim, né? São fortes. Hoje dá para entender que quando você toca num corpo morto, você
pode adquirir bactérias. E o Eterno não queria que essas bactérias fossem para o arraial, para não espalhar epidemias. E aí, para que aquela bactéria fosse limpa, a pessoa ficava fora do arraial, oferecia o sacrifício, e aí ele era purificado, né, daquela imundície que ele pode ou não ter tido contágio com ela, né, e passar para outras pessoas. Ou quando tocar a imundície de um homem, seja qualquer que for a sua, está falando aqui de feridas, tá? Imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou, quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer o mal ou para fazer o bem, e tudo o que o homem pronunciar temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Por isso que Yeshua disse, não jure. Por isso que a Torá diz, não faça voto, porque quando você faz, você peca. Então é melhor não fazer. Ah, tu quer fazer alguma coisa? Não promete não, vai e faz. Tá? Aí você não peca. Porque enquanto você não cumprir, você está em pecado. Será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E a sua expiação trará Adonai pelo seu pecado que cometeu uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o Corém por ela fará expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para expiação da culpa que cometeu a Adonai 2 rolas ou 2 pombinhos, e para expiação do pecado, e o outro para holocausto, e os trará ao Corém, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. Só é para derramar o sangue, né? Com a unha. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme ao costume, assim o Corém por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, né, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto a expiação do pecado. E a trará ao Corém, e o Corém dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas de Adonai. Expiação de pecado é. Assim o Corém por ela fará expiação do seu pecado que cometeu em algumas destas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do Corém, como a oferta de alimentos. E falou Adonai a Moshe, dizendo, quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas de Adonai, então trará a Adonai pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte e a dará ao Corém. Assim o Corém, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e se lhe há perdoado. Isso aqui está falando de roubo, tá? E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos de Adonai aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpado,
e levará a sua iniquidade. E trará o correio um carneiro sem defeito ao rebanho conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o correio por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e será perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante de Adonai. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo... Bom, aqui já está no 6, né, gente? A gente só vai até o 5,19, né? Até o 5,26. Eu acho que ele deu uma erradazinha aqui, gente, porque não vai até o 26 não, né? O 5 só vai até o 19. Acho que foi algum errozinho aqui né? de escrita, como também o 26 também não vai até o 26, né? Vai até o 20, 30, né? Bom, gente, eu vou me guiar por aqui, não sei se vai até o 6, tá? Mas está dizendo aqui até o 5,26. O 6 não tem 26, tem até 30, né? O 6 vai até 30, né? E o 5 vai até 19. Então houve algum erro aqui, né, de digitação, tá? Então, a próxima paraxá, ela começa a Tzav, ela começa em 6,1, né? Então, e vai até 6,36. Ele colocou mais 6 versículos a mais, talvez ele tenha tirado da Bíblia, né, hebraica, essa aqui. Eu vou consultar, né, para na próxima paraxá não ficar com essa dúvida. Certo, gente? Então vamos, né, aos pontos principais dessa paraxá, porque vai dar tempo ali, eu estou vendo, né, vai dar tempo, eu consegui terminar aqui. Né, vamos lá. Deixa eu botar o óculos, o acessório aqui para enxergar melhor. Né? Então, por que as crianças começam a aprender a Torá com esta paraxá? Né? Há um costume de que as crianças comecem a aprender a Torá com a paraxá de Vaikra. Este costume faz parte de um antigo ritual. No primeiro dia de aula, em que o menino irá aprender o Le Aleph Beit, o pai da criança carrega seu filho enrolado no talite até a sala de aula. No caminho, cobre o rosto do menino com o talite para que não enxergue nada de negativo. Antes da criança começar a ler o Aleph Beit, o professor derrama um pouco de mel sobre as letras. Então, quando o menino consegue identificar corretamente o Aleph, né, o professor deixará que lamba o mel da letra Aleph, e quando lê a letra Beit, irá lamber o mel desta letra. Assim a criança descobre a doçura que é o estudo da Torá. Imagina, né? Ou seja, a gente faz isso com o animal, né? Vai ensinar o cachorro, vai adestrar o cachorro, dar um biscoitinho, né? E por ali vai. Né? Quando a classe estiver pronta para aprender o Humash, 5 livros da Torá, o professor ensinará primeiro a paraxá de Vaikra, antes mesmo de começar o livro de Bereshit, porque justamente esta paraxá, né, aquilo que eu falei, né, Vaikra trata de korbanot, né, dos sacrifícios, oferendas. Nossos sábios explicam que por esta razão é apropriado que as crianças pequenas aprendam-na. Quando um judeu estuda as leis do korbanot, Hashem considera como se ele tivesse de fato oferecendo um korban. As crianças pequenas ainda são puras, livres de pecado. Quando elas aprendem sobre o korbanot, Hashem considera como se tivessem trazido um korban para ele sobre o altar, já que melhor tipo de korban é aquele oferecido por um tzadik. Hashem aprecia mais os korbanot das crianças, pois elas são tzadikim, livres de pecados. Né?
Moshe chama, né, Hashem chama Moshe, porque Hashem honrou Moshe, né, isso aqui não tem muito, né, o pequeno Aleph no livro da palavra Vaikra, né, isso aqui é uma midrashzinha que não tem muita importância, né, fala do, né, porque Moshe resolveu colocar o Aleph, né, menorzinho um pouco, não vejo por que a gente perder tempo com essa midrash aqui. Tá, eu vou, essas midrash aqui, né, já é mais interessante. Rabi Menachem Mendel Isherson, terceiro Rebbe, conhecido como Tzemach Tzedek, era neto de Alter Rebbe, Rabi Isneur Zalman, fundador da Rabat. Sua mãe faleceu quando ainda era bebê, né, e o seu avô prometeu que educaria a criança. No dia seguinte, a Yom Kippur, 5.553, né, no calendário judaico, no nosso 1793, né, isso é uma história, né, não é um midrash, isso é uma história real, o Rebbe preparou o neto para seu primeiro dia de estudo, de Torá. Rezou de manhã cedo e leu a porção semanal, Hazinu. Com bastante ênfase no versículo, ele rodeou, ele lhe deu a sabedoria da Torá, ele preservou como a pupila dos seus olhos. Hoje a gente sabe que não é a pupila dos olhos, né, gente? Isso está falando de aproximação com o Eterno. Mas aqui é como se tivesse cuidado. Após concluir sua prece, o Rebbe pediu que o menino fosse envolto no talit e levado ao cemitério. Ao chegar no túmulo de sua filha, o Rebbe disse em voz alta, com grande alegria: Mazal Tov, a você, Débora Leia, filha de Esterna. Hoje o abençoo para que, assim como adentrou a Torá entre a chupá e bons atos, numa vida longa. Todos os presentes responderam amém. Chupá é onde se faz a cerimônia de matrimônio, tá, gente? Quando voltaram para casa, o Rebbe pediu ao Melamed, professor, que ensinasse ao seu neto a primeira paraxá no livro de Vaikra. Quando o Melamed terminou a aula, o Rebbe lhe disse para dar à criança biscoitos de mel e um ovo cozido, sobre o qual vários versículos foram escritos. Na casca, né? A criança perguntou então ao avô: por que o Aleph de Vaikra está escrito assim pequeno? Tá, gente, foi aquilo que eu falei lá em cima, né? E aqui ele está explicando, né? Então foi bom. Por um instante, o Rebbe concentrou-se profundamente. Então disse: Adão foi obra das mãos de Hashem e foi mais sábio que os anjos. Contudo, Adão foi iludido pela consciência de suas boas qualidades e por isto pecou. Moshe, apesar de ter plena consciência das qualidades que Hashem lhe deu, não se deixou ludibriar. Pelo contrário, disse humildemente a si mesmo: outra pessoa, se tivesse a oportunidade de ascender aos céus e falar com Hashem pessoalmente, ou se lhe fosse dada uma alma como a minha, teria realizado muito mais. Na Torá, as letras do Aleph Beit existem em 3 tamanhos, grandes, médias e pequenas. Como Adam ficou impressionado com seu próprio status, como obra das mãos de Hashem e sua elevada qualidades, seu nome no Tanakh, no livro de Drivei Hayamim, está escrito com um Aleph grande. Como Moshe não se impressionou com sua própria grandeza, mas pelo contrário, esta grandeza fazia sentir-se humilde, seu Aleph foi escrito com letra pequena. Nossos sábios ensinam que o mundo descansa sobre 3 pilares:
Torá, o estudo e o cumprimento da Torá, Avodá, o serviço do templo, e Gimilut Hassadim, agir com bondade para com o próximo. Ou seja, os Korbanot, né, as oferendas, os sacrifícios, elas se sustentam nisso aí. Esta afirmação significa que 3 forças vitais, né, asseguram a existência do universo. Hashem não manterá o mundo se não for pelo menos estudo e cumprimento da Torá. Se não for pelo nosso estudo e cumprimento da Torá, pela bondade que praticamos com os outros e pelos sacrifícios que por nós são oferecidos. As oferendas evocam satisfação celestial, ligando este mundo às esferas mais altas, atraem radiação divina e bênção. Após a destruição do templo, os sacrifícios cujos serviços constituíram o pilar da Avodá foram substituídos pelas preces, cujas palavras foram formuladas profeticamente pelos nossos sábios. A profundidade e a riqueza, né, contidas em cada palavra não podem ser compreendidas facilmente. As preces desde a destruição do Beit Hamikdash conectam os mundos inferiores com os de cima, assim como os sacrifícios o fazem. A Torá emprega repetidamente a expressão aroma agradável, reihor, rear, rear, nihor. Em relação às oferendas, este termo implica que os sacrifícios agradam a Hashem. Quando o aroma das oferendas ascende aos céus, ele faz chover recompensas celestiais e bênçãos sobre o mundo. Maimônides explica que Hashem ordenou as leis das oferendas para desabituar Ben Israel da idolatria egípcia. Preste bem atenção nisso, é muito interessante isso, tá? Eles estavam acostumados no Egito a sacrificar para ídolos, por isso Hashem ordenou que, em vez disso, este ritual fosse direcionado para ele. Contudo, não pense que Hashem sentirá falta de alguma coisa se não lhe oferecermos nenhum sacrifício, como o próximo Midrash indica claramente, né? Hashem diz: ordenei que uma casa fosse estabelecida em minha honra, em meu nome, e sacrifícios fossem nela oferecidos. Vocês acham, então, que eu preciso dos sacrifícios? Preciso de comida ou bebida? Todos os animais da floresta são meus, e assim também as bestas aos milhares sobre os montes. Eu conheço todos os pássaros das montanhas e os animais selvagens do campo. Me pertencem. Mesmo se tivesse fome, não precisaria de vocês, pois o mundo e tudo o que contém são meus. Será que como a carne dos bois gordos ou bebo sangue de bodes? Terrilim 50, de 9 a 12, né, gente? É Salmos, né? Provérbios, Salmos, Terrilim, Salmos de 50, 9 a 12. Está claro que o serviço de oferendas, assim como todas as outras mitzvot, nos foi ordenado não para o bem de Hashem, mas sim para o benefício dos seres humanos. Apesar de as leis das oferendas serem categorizadas como Hukim, aquilo que eu falei, né, gente? Né? Preceitos, né, divinos são difíceis, né, que estão acima da compreensão do intelecto humano. Nossos sábios oferecem várias razões que expliquem os detalhes destas leis, sem contar com a função básica de manter a existência do universo. Né? Gente, porque existem, né, os 3 tipos, né, de mandamento. Né? E Hukim é o forte que não tem compreensão. Tá? O pecado torna-se humilde ao ver como o animal era abatido. Preste atenção nessa explicação. Tá? Como um corban ajudava a fazer techuvá, ao homem fazer retorno, ao homem entender a sua natureza, né, pecaminosa. Um pecado tornava-se humilde, o pecador tornava-se humilde ao ver como o animal era abatido, cortado e queimado. Ele se conscientizava do fato de que todos os atos realizados no sacrifício poderiam ter sido executados nele. Ele olha assim, caramba, né, isso era para ser em mim. Pois a justiça máxima exige morte para
que é qualquer violação das mitzvot de Hashem. Foi isso que ele disse para Adão, certamente morrerás. Né? Se fizeres isso, certamente morrerás. Eu já falei qual foi o pecado de Adão em outros vídeos aí, né? Quando eu falo sobre os reptilianos, tá? Não foi nada de comer maçã, comer fruto, não foi nada não, tá? Foi outra coisa. Gente, eu vou parar aqui, porque senão eu vou esquecer, né? O Ribeiro Cedron, que passava ali perto, né, do Beit HaMikdash, ele vivia vermelho de sangue. As canaletas do altar, né, do sacrifício, era sangue escorrendo direto. Gente, aquilo não era bonito, não. Pode achar que era bonito, está cortando. Não era bonito, não. Né? Aquele monte de sacrifício, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Né? Pense naquele alvoroço, todo mundo querendo, né, sacrificar o seu animal para se livrar do pecado que cometeu, e o povo pecava com força. Né? Pecava com força. Né? E aí Hashem ia no bolso deles, né? Também, isso também ia no bolso deles, porque eles olhavam assim, caramba, se eu pecar eu vou perder, né, um novilho, vou perder um boi, vou perder isso. E tinha gente que não tinha condições para isso, que é o que a gente vai explicar aqui. Né? Então, a gente acha que aquilo era um quadro bonito, mas não era não, era muito feio, era muito feio, era horrível. Eu já vi um animal sendo morto, né, sendo abatido, não é legal não, o olhar do animal, sabe, o cabrito sendo morto, o bode sendo morto lá, né, eu já vi, né, sem dizer nada. Né? E quando a gente pensa no Calvário, né, a gente acha que foi bonito. Né? Yeshua lá pendurado, o sangue escorrendo. Foi maravilhoso. Tem gente que se delicia nesse. Mas não foi não, tá? Foi horrível. Né? Foi o espetáculo mais horrendo que se contemplou entre o céu e a terra. Assim, não tem palavras para descrever aquela morte. Né? Onde ele se entrega. Ele morreu porque ele quis, porque ele se entregou, porque ele não tinha pecado. Ele ia viver para sempre, porque ele não tinha pecado. Mas ele se entregou e ganhou o corpo glorificado. Né? Nós acreditamos com cor de âmbar. Tá lá. Vai assistir lá sobre reptiliano. É legal o vídeo. Muita coisa lá. Então, gente, quando vocês se lembrarem do Holocausto, se lembrarem do Calvário, lembre do Holocausto. Pendurado, sangue escorrendo pelos braços, por todo o corpo, derramou literalmente seu sangue, como um cordeiro derramou, sem dizer nada, né? Sem dizer mais, espera aí, né? E era para eu e você estar naquele lugar, né? Era para nós estarmos lá, mas ele fez por todos nós. Tá? Vamos continuar. Além disso, a observação do destino daquele ser estimulava o homem a pensar o que, na verdade, distingue o homem do animal. Ambos são iguais em suas funções físicas. Assim como o animal encontra seu fim com a morte, também o corpo humano perece. Então, o que eleva o ser humano do reino animal? Somente a alma divina. Não tem espírito, tá, gente? É só a alma. Né? É só a alma. Né? Imbuída do homem, pelo pecado, pelo Criador. Ao observar a oferenda do animal, um judeu perguntava-se, um hebreu perguntava-se, né? Como pode ter sido tão imprudente? Como eu posso ter sido tão imprudente ao transgredir a vontade divina, deixando a sua natureza animal vencer a batalha? Né? A menos que faça techuvá, retorno, arrependimento, seu destino será o mesmo do animal. O efeito de uma oferenda era, portanto, despertar o pecador para uma techuvá sincera. Porque era preciso realizar um sistema tão elaborado, envolvendo animais abatidos, para evocar no pecador o pensamento de techuvá. A Torá não poderia simplesmente ter ordenado que o transgressor confessasse seu pecado e fosse repreendido. Né? A resposta que Hashem, o Criador, né, da psique humana, né, entende mais de psicologia do que a gente. Né? Ele escolheu o método de mais efeito para despertar-nos para a techuvá sincera. A Torá, logicamente,
poderia ter exigido de um transgressor a mera confissão verbal, algo como errei, perdoe. Contudo, o efeito de uma palavra pronunciada não pode ser comparada à ação acompanhada de impressão visual. Tem até aquele ditado, né, gente? O que os olhos não vê, o coração não sente. Né? Trazer um animal para o Beit Hamikdash, colocar sua mão sobre ele e testemunhar como o animal é abatido e queimado, despertava no pecador uma conscientização muito mais profunda do mal, do pecado, do que a mera confissão do seu erro. É por isso que hoje, né, gente, o pessoal vai se confessar, né, e aí pede perdão, acabou, mandou rezar 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, estou perdoado. É assim não, não é assim não. Tem que fazer techuvá, tem que ter arrependimento, sincero, né? Tem que voltar a cumprir mandamento. Este é também, onde foi que eu fiquei? Acho que ali. Hashem não ordenou que simplesmente filosofássemos sobre a saída do Egito em Pessá. Peraí, não. Vamos para cima um pouquinho. Hoje em dia, a importância de métodos audiovisuais nos estudos é reconhecida por todo mundo. Né? Na escola secular, ao usar esta técnica como estímulo para as crianças terem um melhor aproveitamento, o professor que ensina a Torá não tem de utilizar as descobertas dos psicólogos do século XX, XXI. Ele simplesmente segue as diretrizes da Torá. O Hashem já tinha ensinado isso lá atrás, há muito tempo. Né? Aí vem um psicólogo e diz, método visual, eu sou o cara. Mentira, Hashem já tinha ensinado, né? Há 2.500 anos, não, 3.500 anos antes. Né? Hashem não ordenou que simplesmente filosofássemos sobre a saída do Egito em Pessá, na Páscoa. Né? Devemos comer matzá e marô, e durante o período do Beit Hamikdash tínhamos de oferecer e comer a oferenda da Pessá. Né? Em Sucote, cumprimos nosso dever somente depois de segurar as 4 espécies e sentarmos na sucá e não simplesmente contemplando a importância da mitzvah. Né? Este é também o significado das oferendas. A experiência real de oferecer um sacrifício deixava uma impressão indelével no espectador. Seguindo a Torá, o professor deve esforçar-se para criar métodos de ensino que realmente envolvam os alunos. Estudar a Torá em todos os níveis deve ser uma experiência viva que deixe a impressão duradoura. Gente? Ou seja, quando nós estudamos, gente, para você demonstrar a sua fé, né, existem 2 palavrinhas, né, a Agadá e a Halachá. Né, a Halachá, né, a Agadá é a contemplação, né, então você não pode só contemplar. E a Halachá é a ação. Então você só pratica direito o mandamento quando você só demonstra a sua fé, só demonstra a sua fé, né, quando você pratica o mandamento da melhor forma, com a Halachá, e não só com a Agadá, com a ação e não só com a contemplação. Hoje nós vemos aí o cristianismo, né, só contemplando e nada de ação. Deixa eu olhar uma coisa aqui, gente. Tá, eu acho que vai ser preciso um segundo vídeo, tá? Mas vou tentar fazer, eu acho que mais uns 20 minutos eu consigo, né? Vai dar 1h20 mais ou menos esse vídeo. Como substituímos os korbanot atualmente, né, gente? Nossos sábios sugeriram várias alternativas. Primeiro, preces. Hoje em dia, nossas preces substituem as oferendas. Recitamos as preces no Shacharit para substituir a oferenda do alvorecer. Mincha substitui a oferenda da tarde. E já a oração de Arvit substitui a oferenda de todas as partes dos sacrifícios que não foram oferecidas durante o dia. Isso é judaísmo, tá, gente? Isso é judaísmo. Não precisa ter essa regra, não.
Estudo das leis sobre as oferendas. Hashem recompensa aquele que estuda as leis dos sacrifícios como se de fato os tivesse oferecido. Mas nós não precisamos mais fazer sacrifícios, porque Yeshua HaMashiach já foi o último sacrifício, né, suficiente, único e eterno. Não precisamos mais. Quer estudar? Estuda. Mas isso não tem mais correlação. Tá? Isso para nós que somos judeus messiânicos. Os que não são messiânicos, infelizmente, ainda estão nessas práticas, que é onde Paulo, né, chega lá e diz, né, olha, né, não vamos voltar às práticas antigas, bababá, lá em Gálatas, tá? Dos sacrifícios, bababá, porque nós agora temos um Redentor. Né? Arrependimento, esse não tem que ter, né? Desde a destruição do templo, a techuvá sincera leva ao mesmo grau de perdão a que os sacrifícios levavam. E Yohanan, né, João, o imersor, né, ele já, a pregação dele já era uma pregação de techuvá, né, ele chamava as pessoas para imergir na água para que as pessoas fizessem techuvá, arrependimento, antes mesmo do sacrifício de Yeshua HaMashiach. Por isso diz que Yohanan, ele veio preparar o caminho, né, porque quando Yeshua HaMashiach morresse e ressuscitasse, não precisava mais dos sacrifícios, era só o arrependimento de techuvá, né, o sincero. Estudo de Torá, e não mais os sacrifícios. Estudo de Torá, finalmente o estudo de Torá tem mais valor do que todos os sacrifícios juntos. Lógico que tem. Né? Isso aqui eu vou ter que falar, tá, gente? Eu vou ter que falar, né, porque a gente leu lá e ficou complicado, então eu vou ter que falar. Que espécies eram aceitas para um corban? Nenhum animal selvagem, mesmo que seja caché para comer, pode ser sacrificado sobre o altar. De todos os animais, Hashem escolheu apenas 3 tipos: boi e vaca, e ovelha e carneiro, cabra e bode. Ou seja, boi e vaca, ovelha e carneiro, cabra e bode. Apenas 2 tipos de pássaros são permitidos: pombos e rolas. Uma das razões pelas quais Hashem escolheu apenas os animais e aves domésticos acima citados é serem mansos. Sabemos que um carneiro é pacífico e um pombo é manso, embora sejam atacados, nunca atacam. Nossos sábios ensinam o seguinte: é melhor ser insultado que insultar, é melhor ser atacado do que atacar os outros. Não é o sistema judaico que ataca os outros. Para mostrar que Hashem aprecia aqueles que são pacíficos, escolheu animais e pássaros mansos como oferendas. Hashem quis também mostrar-nos que ele sempre está do lado da vítima e nunca do atacante. Mas ainda Hashem disse: há 10 animais caché, 3 deles são domésticos e 7 selvagens, sem querer lhe impor a tarefa extenuante de caçar animais selvagens nos campos e nas montanhas. Declarei os 7 animais selvagens como impróprios para serem oferecidos. Somente 3 animais são caché para as oferendas. Aquele que crescem nos seus estábulos são eles: o boi, o cordeiro, o ovelha, o carneiro, o bode, cabra ou cabrito. Estes 3 aludem aos méritos dos nossos antepassados. O boi alude ao mérito de Abraham, né? O cordeiro lembra Isaac e o bode simboliza o terceiro dos nossos antepassados, Jacó. Eu não vou dar explicação disso aqui não, estou lendo bem rápido. Gente. Apesar de vários animais e aves serem qualificados como sacrifícios, nenhum tipo de peixe pode ser trazido para o altar. A razão para isto é que a anatomia dos mamíferos e das aves lembra a do homem. O peixe, no entanto, em sua constituição é totalmente diferente do ser humano, não podendo expiar os pecados cometidos pelo homem. 2 tipos de aves são qualificadas para servir como oferendas: rolas adultas e filhotes de pombas. Assim como Hashem escolhe animais domésticos que são perseguidos por outros, declarou como próprias para oferendas dentre as aves as indefesas e atacadas por aves de rapina. Rolas só podem ser oferecidas se tiverem menos de 1 ano de idade em relação aos pombos. E a lei é diferente. Somente os filhotes são permitidos. Por quê? Hashem declarou que as rolas adultas apropriadas para oferendas, pois quando o par de fêmea morre,
ela continua lhe sendo fiel, sem associar-se a outro macho. Por isso simboliza o povo de Israel, que permanece firme em sua recusa de trocar Hashem verdadeiro por outra qualquer força, né? O Elohim verdadeiro por outra qualquer força. Galinhas são totalmente excluídas das oferendas, por serem aves imorais. Antes de oferecer uma ave no altar, as entranhas que contêm alimento digeridos devem ser removidas. Hashem disse: as aves se alimentam em qualquer lugar onde voam, comendo, portanto, alimentos roubados. Que o papo contendo alimento roubado seja descartado antes de serem oferecidos a mim. Contudo, animais domésticos são sacrificados inteiramente, pois se alimentam da gamela do seu dono. O que podemos aprender com os animais? Muitos animais foram criados por Hashem com boas midot, traços de caráter. Por isso devemos aprender e imitar seu comportamento. Por exemplo, gatos são asseados, formigas são honestas, pombos são leais. O Midrash nos conta sobre uma colônia de formigas na qual todas estavam recolhendo sementes de trigo. Uma delas deixou cair uma semente e pisou em cima. Cada formiga que passava marchando farejava a semente e sentia pelo cheiro que não era sua. Centenas de formigas passaram por ali, mas nenhuma pegou a semente que não lhe pertencia. Finalmente a formiga que deixara cair a semente voltou e a recolheu. Pombos são fiéis, macho e fêmea nunca se separam para se juntarem com um pássaro estranho. Aprendeu? E se Hashem não nos tivesse ortogado a Torá, poderíamos aprender muitas boas midot com os animais, se pensarmos a respeito. Certamente acharemos mais exemplos de animais que nos ensinam bons traços de caráter ou hábitos saudáveis. Vamos lá, gente. A Parashá de Vaikra traz de maneira detalhada as leis das 5 categorias dos korbanot. São elas: Olá, a oferenda que é toda consumida pelo fogo; a Minhá, a oferenda de farinha; a Shelamim, a oferenda de paz; a Hatat, a oferenda pelo pecado; e a Asham, a oferenda da transgressão. Os primeiros 3 tipos de korbanot podem ser trazidos por um hebreu por sua própria vontade, como um presente a Hashem. Os 2 últimos tipos de korbanot são oferecidos por um hebreu após cometer um pecado. Hashem fica especialmente satisfeito com um korbanot que são oferecidos livremente, não por causa de nenhum pecado. Eis porque ele menciona o primeiro lugar na Torá. Olá, a oferenda que é toda consumida pelo fogo. Aí você vai fazendo alusão ao sacrifício de Yeshua, tá? Como foi que Yeshua... Tá, não botaram fogo em Yeshua, tá, gente? Ele não pegou fogo, né? Mas ele está relacionado às 2 últimas, tá? Vamos lá. O primeiro sacrifício mencionado na Torá é a de Olá, ou consumido pelo fogo. A Olá desta Parashá é uma oferenda voluntária levada por um indivíduo. Se alguém sente-se inclinado a doar um corban ao Todo-Poderoso, tem a opção de oferecer uma Olá. Este sacrifício pode ser um touro, um carneiro, um cordeiro, uma cabra, uma rola, uma pomba, dependendo de suas condições financeiras. Se for extremamente pobre, pode oferecer farinha em vez de um animal. Sua oferenda, então, é denominada Minhá. O Todo-Poderoso disse: é apropriado que um homem rico me ofereça um touro. Alguém a quem faltam os meios para trazer um touro deve trazer um carneiro. A pessoa que não pode comprar um carneiro ofereça uma cabra. Uma pobre que não pode dar uma cabra ofereça uma olá doando um pássaro ou doando uma minhá de farinha. Aos olhos do Todo-Poderoso, a doação de pássaro do pobre é tão preciosa quanto a do touro rico. De fato, ele ordena que todos os pássaros sejam queimados com as penas, isto apesar de ser bem conhecido o fato que penas queimadas exalam um odor ofensivo ao olfato, aquilo que eu ia falar, gente, sobre o aroma suave, o mandamento de que todas as partes do pássaro, até as penas, fossem colocadas sobre o altar, demonstra seu amor pela oferenda do pobre, que desta maneira preenche o altar
e tem aparência impressionante. De fato, a Torá chama o cheiro da oferenda de ave um odor agradável, mesmo se for repulsivo, para demonstrar o quão feliz Hashem se sente com ela. Os sábios ensinam, não é importante a Hashem se a pessoa é capaz de oferecer um corban caro ou barato. O que ele deseja é que a pessoa leve o corban lechem shamaim por amor a Hashem, né? Lechem shamaim, aos céus. Gente, aí a gente se lembra da oferta da viúva, né? Porque Yeshua disse assim, ó, ela está dando mais do que os outros, porque ela está dando tudo que tem, né? E os outros davam do que sobrava. Certo dia, o rei Agripa decidiu oferecer-lhe 1000 sacrifícios de olá. Enviou uma mensagem ao sumo sacerdote, por favor, hoje reserve o altar apenas para mim, não deixe que ninguém mais traga oferendas. Um pobre entrou no Beit Hamikdash e entregou 2 rolas ao sumo sacerdote. Por favor, permita-me oferecê-las como sacrifícios de olá, pediu. O rei deu ordens para que ninguém, além dele, oferecesse olot hoje, replicou o sumo sacerdote. Meu mestre, implorou o pobre, vou caçar diariamente, todo dia capturo 4 rolas. Obviamente, este número foi me dado como minha ração diária, pela providência para que eu possa sacrificar 2 e com as outras 2 prover sustento para a minha família. Se me impedir de sacrificar essas 2, cujo destino óbvio é serem meu sacrifício diário, temo que você me corte de minha fonte celestial de sustento no futuro. Comovido por suas palavras, o sumo sacerdote concordou em oferecer o sacrifício. À noite, Agripa sonhou. O sacrifício do pobre foi aceito por Hashem com maior prazer do que o seu. Isto lhe foi revelado para que não se tornasse arrogante por ter oferecido 1000 sacrifícios. Agripas então enviou um mensageiro ao sumo sacerdote, curioso para descobrir por que sua ordem fora desobedecida. Quando recebeu o relatório do sumo sacerdote de que realizar as oferendas de um homem que doava diariamente metade dos seus proventos para o altar, o rei respondeu, você realmente agiu bem. Esta história ilustra o conceito de que a satisfação com que um corban é aceito pelo céu não é determinada por seu tamanho, nem por seu valor monetário. E o Todo-Poderoso julga o valor que lhe é oferecido pelos motivos que o impeliram. Similarmente, a pequena quantia doada de coração pelo pobre é considerada pelo céu maior e mais elevada do que a caridade do rico, cuja percentagem não pode ser comparada a sacrifícios, doação do pobre. Um judeu, a minhá, a oferenda de farinha, né? Um judeu tão pobre que não possa nem doar um pássaro, pode no lugar deste trazer óleo e farinha no Beit Hamikdash, tá? Deixa eu ir para frente, gente, senão não termino, tá? Vamos lá, a Shelamim, né? A Shelamim é a oferenda de paz. Até agora explicamos 2 tipos, né, de Korbanã, a Olá e a Minhá. Em seguida, a Torá explica as leis do Korban, Shelamim, a oferenda de paz. Quando o judeu oferecia o Shelamim, quando está feliz ou deseja comer carne com a família e os amigos, mas também quer tomar a refeição sagrada e compartilhá-la com Hashem e com seus Kohanim. Se alguém oferecer Olá ou Minhá, não tem permissão de comer nenhuma parte do Korban. Então pode desejar oferecer o boi, ou uma vaca, ou um carneiro, ou uma ovelha, e ainda uma cabra como Korban Shelamim. Uma das razões pelas quais este Korban é chamado Shelamim é que traz Shalom, paz, as 7 plenitudes. E todos os envolvidos, o dono compartilhou sua felicidade com os Kohanim. E ele e sua família consomem a maior parte. Como é dividido por todos, faz com que todos vivam em paz e amizade. Aí vem o Hatat, que é oferecida pelo pecado. Até agora a Torá descreveu 3 korbanot, Olá, Minhá e Shelamim. Estes eram levados por um hebreu que desejava ofertar um presente a Hashem. Agora a Torá trata do korban que um hebreu deve trazer por um pecado que cometeu. Este korban recebe o nome de Hatat. A palavra Hatat vem de Het, que significa pecado.
Este corban era oferecido quando um hebreu cometia certos pecados inadvertidamente, né? O shogeg, né? Primeiro, o que significa um pecado cometido inadvertidamente, né? Isso pode ocorrer de duas maneiras. A pessoa não conhece a lei da halachá, por exemplo, cozinhar no sábado, no shabat, né? Porque não sabe o que é apropriado cozinhar no shabat. A pessoa se enganou, por exemplo, né? Sabe que é proibido cozinhar no shabat, mas esqueceu e cozinhou, né? Em ambos os casos, o hebreu errou, né, sem má intenção. E aí faz essa oferenda. Né? E vem a Asham, oferecida da transgressão. Né? Além de Hatat, a Torá nos ensina sobre outro corban que é oferecido por cometer uma falha. Asham, as 6 razões pelas quais uma pessoa deve trazer Asham. Né? E 3 delas são mencionadas na nossa Parashá. Né? Roubo de dinheiro, além de devolver a quantia roubada, mais 1/5 do valor, eu li, né? Lembra que no finalzinho fala sobre isso. Utilizar a propriedade do Beit HaMikdash em proveito próprio, além de devolver objetos utilizados mais 1/5 do seu valor. A pessoa pensa que pode ter cometido um certo tipo de pecado, mas não tem certeza se realmente errou. Agora, gente, essa segunda é que chama atenção. Utilizar a propriedade do Beit HaMikdash em proveito próprio, além de devolver o objeto utilizado mais 1/5 do seu valor. Gente, tem muito líder espiritual aí, principalmente no meio cristão, que está utilizando, né, os objetos do Beit HaMikdash, né, em benefício próprio, em proveito próprio. Mas estamos na graça, Berg. Estamos na graça. O que é que um pastor pode usar do Beit HaMikdash? A Torá. Eles usam em benefício próprio. Aqui está a Torá. 5 primeiros livros está a Torá. E o que é que continha dentro da Arca da Aliança? A Torá. E a Arca da Aliança estava onde? No Beit HaMikdash. Então, gente, todo ele que faz uso da Torá em benefício próprio, o dízimo está na Torá, mas o dízimo dá lucro, então vamos usar o dízimo. Né? O Shabat está na Torá, mas o Shabat não dá lucro. Se a gente guardar o Shabat, acaba com o comércio do sábado. E é no sábado que o povo ganha mais dinheiro, bota os crentes para trabalhar no sábado, que é para trazer o dízimo. Vão pagar 1/5. Vão devolver 1/5. A palavra do Eterno, ela é fiel, ela é justa. Ela não volta atrás, não. A mitzvah, né, gente, de salgar cada corban. Né? A Torá ordena, você deve salgar cada corban. Esta mitzvah é enfatizada por um mandamento negativo, adicional. Não permita que um sacrifício seja elevado ao altar sem sal. Hashem nos ordenou colocar sal sobre nosso corbanote, para mostrar que os corbanotes são um pacto permanente entre ele e Israel, da mesma forma que o sal preserva o alimento por muito tempo e ele próprio nunca se estraga. Né? O que fazemos hoje em dia para nos lembrar da mitzvah de salgar os corbanotes? Colocamos sal sobre a mesa durante uma refeição, porque nossa mesa é semelhante a um altar, misbear. Tá, gente? Eu vejo muita gente comendo aí, sabe, de forma... Nós vemos Shaul, né? Shaul levanta a comida, né? em pleno navio afundando, e Shaul, vamos comer, aí levanta a comida para o céu, agradece a Hashem pela comida. É um ato sagrado, comer é um ato sagrado. Então, vamos comer com decência, né? Nada de celular na mesa, né? Pelo menos na hora de agradecer, né, gente? Na hora de agradecer, né? O que oferecemos hoje, tá? O Midrash acrescenta outra razão para salgar o corbanote. Essa é engraçada, tá, gente? Mas eu gosto das Midrash. Essa mitzvah remonta a um juramento que Hashem fez durante os 6 dias da criação. No segundo dia da criação, Hashem dividiu as águas. E uma parte delas ordenou que fiquem no céu. Né? E a outra parte ordenou, fiquem embaixo, na terra. E as águas da terra choraram. Ai de nós,
que nós merecemos estar nas esferas superiores, né? Lá no Hashamai, preferimos ficar no céu, perto de ti, Hashem. Então Hashem consolou as águas da terra, prometendo-lhes: usarei as águas da terra para meu serviço no Beit Hamikdash. Sal retirado do mar deve ser salpicado sobre todos os korbanot, né? O mundo consiste em uma parte de território habitado e uma de deserto e uma de água. O anjo do mar queixou-se: mestre do universo, sua Torá foi dada no deserto. Seu Beit Hamikdash foi construído sobre terras habitadas. Apenas o mar foi deixado de fora? Hashem então prometeu-lhe: Bene Israel colocarão o sal marinho em seus sacrifícios sobre o altar. Por isso que Yeshua diz assim também, né? Sejais o sal da terra. Ou seja, sejais o sacrifício, né? Só pode ser sacrifício se tiver sal. É muita coisa, gente, é muita coisa, né, que entra. Bom, vou terminar, tá? Vou trazer a tabela, gente, para terminar, né? Tipo de korban, né? O olá, touro, carneiro, bode, pombo, rola. Ninguém era completamente queimado. Era voluntário, né? Era um sacrifício Kodesh Kodashim, né? Kodesh Kodashim é mais sagrado, tá, gente? Kodashim Kalim, menos sagrado, tá? Quando eu disser Kodesh Kodashim, era mais sagrado. Quando eu disser Kodshim Kalim, né, era menos sagrado. Para que servia? Né? Maus pensamentos, não cumprir uma mitzvah por engano, transgredir algo que pode ser corrigido com uma mitzvah. A minhá, né, era feita de farinha, água, exceto para minhat, solete, óleo, levoná e sal. Alguns eram queimados e alguns comidos pelos Kohanim, dentro do Beit Hamikdash. Ela era voluntária, ela era Kodesh Kodashim, mais sagrada, similar a Olá, vide assim, né? A Shelamim, boi ou vaca, carneiro, ovelha, bode ou cabra, pães para Shaumé e Todá. Alguns eram queimados, alguns comidos pelos Kohanim e suas famílias, e alguns pelos próprios ofertantes em Jerusalém. Era voluntária, Kodashim Kalim, não era tão sagrada, né? Nenhum, este korban expressa felicidade, né? Ele não servia para pecado nenhum, era festivo. Agora a Hatat, né? Cabra ou ovelha. Alguns eram queimados e alguns comidos pelos Kohanim no Beit Hamikdash. Esse sacrifício ele era obrigatório, ele era Kodesh, Kodashim, muito sagrado, certos tipos de transgressões cometidos por engano. E a Asham era um carneiro, parte da carne era queimada e parte comida pelos Kohanim, e Beit Hamikdash era obrigatório, era Kodesh, Kodashim, né? E os pecados para qual ele servia a Asham Gelelot, por roubar dinheiro de um judeu, de um hebreu, Asham Meilot, por usar algo pertencente ao Beit Hamikdash, Asham Talui, por possivelmente ter cometido um tipo de transgressão que precisa de um sacrifício de Hatat para ser perdoado. Bom, gente, até aqui a gente vê que as ofertas para pecado era só cabra ou ovelha ou carneiro. Não inclui boi, tá, gente? O boi era festivo. O boi não servia para perdoar pecado. Ok? Bom, terminamos a paraxá, né? Se tiver mais alguma coisa aqui que eu tenha esquecido, eu posso gravar um segundo vídeo. Se não, fica aqui. Nós terminamos, né? Um Shabbat Shalom a todos vocês, né? Passou um pouquinho de uma hora aqui, né? Para terminar tudo num vídeo só. Você pode partir em várias vezes aí esse vídeo e assistir ela durante a semana. O bom é assistir no Shabbat. O bom é assistir no Shabbat, porque aí você está cumprindo o mandamento direitinho. Vamos recitar Birkat Kohanim e com isso nós terminamos, né? Yevarechecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vihuneka itza Adonai panavelecha veyatzed lecha shalom. Elohim melech neman, Elohim é rei fiel. Amém. Shabbat Shalom a todos.